Vamos lá dar início. Vamos lá dar início a mais uma aula. Essa é a nossa quinta aula desse conjunto de bate-papo sobre reações orgânicas, né? Se você vem acompanhando aí a nossa sequência de vídeos, esse é o nosso quinto encontro. É um encontro rápido, um encontro bem simples, para a gente encerrar o assunto reação de adição. Bem, hoje nós vamos falar especificamente da oxidação de álcoois. Muito comum isso cair em prova, tem questões bem específicas sobre esse assunto. Importante a gente falar, você vê que é bem simples, tá? Desde que eu mostre para vocês. Vocês vão ficar bem, vão ter uma visão bem clara de como essa reação funciona. Vamos nos situar de novo aí no nosso slide, que a gente vem sempre usando ele como referência. Nós estamos aqui, falando sobre reação de adição. Essa é a terceira aula que a gente fala sobre reação de adição. Na primeira delas, a gente falou sobre a adição de maneira geral. Adição de hidrogênio, adição de água, adição de halogênios, adição de ácidos. Na segunda aula, que foi a aula número 4, anterior a essa, nós falamos sobre oxidação. Oxidação de alcenos. A gente tinha a ligação dupla e introduzíamos oxigênios nos alcenos. Hoje a gente vai falar da oxidação também, só que a oxidação de álcoois. É a última aula sobre reação de adição. Veja aqui, esse slide também é repetido da aula anterior. Dentre as reações de adição, nós podemos adicionar diversas coisas à nossa molécula, inclusive adicionar oxigênio. E a adição de oxigênio tem duas opções. Ou a gente faz oxidação, ou a gente faz a ozonólise. A ozonólise nós discutimos na aula passada. A adição de alcenos também discutimos na aula passada. Hoje, então, a gente vai falar sobre a oxidação de álcoois. Ou seja, estou adicionando oxigênio a uma molécula de álcool. Isso é possível também e uma reação muito comum de se cobrar em prova, porque ela tem sua importância comercialmente falando. Tudo bem? Então, apenas nos situando aí no assunto, hoje especificamente vamos falar da oxidação dos álcoois. E hoje encerra esse assunto. Para a próxima aula, a gente já partir para o outro tipo de reação, as reações de substituição, reações de eliminação. Aí já vamos à reta final desse estudo, ok? Então vamos lá. Oxidação de álcoois. Só relembrando, quando a gente na aula passada falou de oxidar alcenos ou alcinos, a gente ia lá para a ligação dupla, né, ou para a ligação tripla, que é a insaturação, é o ponto mais frágil da molécula, e adicionava oxigênios a ela, quebrava as insaturações, quebrava as ligações pi, era isso que a gente fazia. A oxidação dos álcoois, o raciocínio é o mesmo. Eu vou adicionar oxigênio ao álcool. Então, toda vez que eu vou adicionar algo a alguma molécula, eu procuro na molécula qual é o seu ponto mais frágil. Qual é o seu ponto frágil? Nos álcoois, o ponto frágil é o carbono que tem a hidroxila. Dá até para imaginar isso, né? Quando eu vou introduzir oxigênio no álcool, eu introduzo esse oxigênio exatamente no carbono que tem a hidroxila. Por que eu introduzo o oxigênio no carbono que tem a hidroxila? Veja, o oxigênio ele consegue entrar nesta ligação, na ligação CH, carbono-hidrogênio, especificamente do carbono que já tem a hidroxila, grupo funcional do álcool. Um carbono ligado a um oxigênio, que é o oxigênio da hidroxila, é um carbono que está fragilizado, pense assim. Eu tenho aqui o carbono, olha para minha mão, eu tenho o oxigênio. O oxigênio é muito forte, é muito eletronegativo, ele atrai com muita força o elétron para ele. Elétron de quem? Elétron do coitado do carbono. Então, o carbono que está ligado a um oxigênio esse da hidroxila, é um carbono que está fragilizado. Sua nuvem eletrônica está muito deslocada para o lado do oxigênio. O carbono está carentinho. Então, ele é o ponto frágil da molécula. Quando eu coloco essa molécula para reagir, os oxigênios que estão tentando entrar na molécula vão entrar nele, que é o ponto fraco. Beleza? Então, a oxidação do álcool funciona dessa maneira. Os oxigênios que serão adicionados serão introduzidos na molécula nas ligações CH. Que ligação CH? De qualquer carbono? Não. Do carbono que tem a hidroxila. Veja, quando isso acontece, vão surgir várias hidroxilas, dependendo do tipo de álcool, podem surgir várias hidroxilas no mesmo carbono. E nós vimos isso acontecer lá na oxidação de alcenos, principalmente nas oxidações enérgicas, que entravam muitas hidroxilas, que surgiam muitas hidroxilas no mesmo carbono. Quando isso acontece, gera uma instabilidade na molécula. Veja,
Então vamos lá. Eu vou introduzir oxigênio no carbono que contém a hidroxila da minha molécula de álcool. Esse oxigênio entra entre a ligação CH, o oxigênio entra aqui no meio, ó, formando COH. Quando surge a situação de eu ter mais de uma hidroxila no mesmo carbono, isso gera instabilidade na molécula. Que tipo de instabilidade? Uma hidroxila se combina com outra, liberando água. Liberando água, tá? É o que a gente chama de desidratação intramolecular. É isso que acontece quando eu tenho várias hidroxilas, duas ou mais, pode acontecer até de ter três, tá? E elas se encontram liberando água. Vamos ver isso num exemplo real. Vamos ver isso num exemplo que a gente possa enxergar o mecanismo da reação. Veja, estou diante aqui do álcool mais comum que a gente conhece, o etanol, né? O álcool etílico formado por dois carbonos. Veja que o carbono com a hidroxila. Este é o ponto frágil que eu falei da molécula. Esse carbono está fragilizado, pois essa nuvem eletrônica aqui, ela está muito deslocada para perto do oxigênio, já que ele é bem mais forte, bem mais eletronegativo que o carbono, tá? Como que eu represento a oxidação? Eu represento assim, ó. Põe o oxigênio aqui no meio, para dizer que esse oxigênio vai entrar na molécula, sem ter a preocupação de falar se esse oxigênio, a quantidade exata de oxigênio, sem ter que balanceá-lo, tá? Aqui nos álcoois não tem diferença. Se a oxidação é enérgica ou branda, isso acontece lá nos alcenos, aqui não, tá? A oxidação de álcoois é uma só. Como é que acontece então? Este oxigênio que eu estou adicionando vai entrar no carbono que contém a hidroxila nas ligações CH. Este caso específico aqui, estou diante de um álcool primário. Um álcool onde o carbono que contém a hidroxila só está ligado a um carbono. As outras duas ligações dele são do tipo CH, CH, CH. Nessas duas ligações entrarão oxigênio. Olha na quadro, olha na tela. Aqui está o meu etanol, apenas expandi as ligações CH aqui para que você possa enxergá-la melhor. Nesses dois pontos, aqui entre o carbono e o hidrogênio e aqui entre o carbono e o hidrogênio, entrarão oxigênio, ok? No carbono que contém hidroxila, entrarão oxigênios onde tem CH. Olha para a tela, veja o mecanismo acontecendo. Nessas duas ligações, tá, surgiram duas hidroxilas. Ou seja, eu consegui introduzir nesta molécula dois oxigênios, fazendo surgir mais duas hidroxilas que não existiam. Vou voltar ao slide. Estava assim, entrou oxigênio em cima, entrou oxigênio do lado, gerando hidroxila. Opa, professor, estou com 3 hidroxilas no mesmo carbono. Isso não é nada estável, tá? Isso que gera uma instabilidade grande na molécula, fazendo acontecer uma desidratação intramolecular. O que é isso? Eu vou arrancar água, desidratar, vou tirar água de dentro da molécula. Na verdade, uma hidroxila encontra com a outra e reage. Veja, podia ser a de cima também. Peguei a de baixo, apenas como referência. Veja, o OH de uma encontra com o H da outra. Daqui sai o quê? Vai sair água. H2O, veja, H2O. Os que estão dentro do polígono vermelho aqui, olha. Eliminei H2O. E o que fica preso na molécula? Veja, esse oxigênio continua preso na molécula. Só que agora ele vai ficar com as duas ligações aqui, ó. Essas duas ligações que estavam sendo feitas separadamente ficarão unidas num único oxigênio. Observe agora a mudança de slide. Quais os produtos originados desta reação? Aí, a água que ia sair, saiu. E o que ficou preso na molécula foi a C-O. Vou voltar o slide para você ver. Veja, aqui ó, CH3C hidroxila e o que sobra aqui é a dupla O. Esse H2O saiu. De novo, CH3C hidroxila dupla O. Vamos lá? CH3C hidroxila dupla O. Chique? O que é isso aqui? Olha o que é isso. Uma carboxila, um grupo funcional de um ácido carboxílico. Né? Substância muito conhecida por nós já. Substância bem já batida por nós. Um ácido carboxílico é o produto desta reação. Professor, eu tinha álcool, eu tinha etanol, um álcool conhecido aí, comum de a gente encontrar até em casa hoje em dia. Então, a gente está usando muito álcool em gel, né, que nada mais é do que uma solução de água
uma mistura de água com álcool, quantidade 70 para 30, né? Por isso álcool 70% é álcool. Quando eu faço a oxidação dele, eu produzo um ácido carboxílico, no caso aqui, o ácido etanóico, o ácido acético, né? O famoso ácido acético, componente aí do vinagre, tá? Então é isso mesmo, o ácido acético é um produto, é o principal produto da oxidação de álcool, tá? Do álcool, do etanol. Eu falo principal produto, gente, porque eu tenho como produto o ácido e a água, tá? Mas a água a gente considera como solvente, nem leva ela em consideração como produto, tadinha, tá? É comum de você ver em prova perguntando qual é o principal produto da reação tal. Como assim principal produto? Normalmente quando acontece isso, eu produzo algo, uma substância orgânica, e produzo água, normalmente CO2 também, e às vezes a questão nem leva em consideração esses produtos, tá? Considera apenas o produto orgânico. Um exemplo apenas, um álcool primário produzindo aí um ácido carboxílico. E isso eu quero resumir para vocês. Porque normalmente as questões que vêm na prova do Enem, ela vem para comparar. Ela te fala, sei lá, te dá três recipientes, fala que dos três recipientes nós temos três álcools diferentes. Um é álcool primário, o outro é álcool secundário e o outro é álcool terciário. E quer que você identifique em qual deles tem qual. Normalmente isso é feito através da reação de oxidação. Por quê? Por uma razão simples. A oxidação de um álcool primário, lembrando que álcool primário é aquele onde a hidroxila está ligada no carbono primário. A oxidação de álcools primários produz ácido carboxílico. O exemplo que a gente viu agora há pouco. Quando estou diante de um álcool secundário, ou seja, a hidroxila está no carbono secundário, e eu faço a oxidação desse cara, o produto desta reação é uma acetona. Nós vamos já ver um exemplo, tá? E a terceira situação, estou diante de um álcool terciário, ou seja, aquele álcool onde a hidroxila está ligada no carbono terciário. Os álcools terciários não sofrem oxidação, tá? Se você tentar oxidar um álcool terciário, você não consegue, a reação não ocorre. E aí ele te dá uma questão, te dá três frascos, fala que são três álcoois, num deles um álcool primário, no outro álcool secundário, no outro terceiro um álcool terciário, e aí ele dá várias situações. O primeiro frasco, ao sofrer oxidação, produziu ácido carboxílico. O segundo frasco, ao sofrer oxidação, produziu acetona. O terceiro frasco não sofre oxidação. O que se pode concluir sobre isso? Aí, das alternativas, se fala. O primeiro frasco, então, era um álcool primário. O segundo frasco era um álcool secundário. O terceiro, um álcool terciário. Tá? Então, isso é uma maneira que a gente pode abordar esse tipo de assunto. Tá bem? Bom, vejamos aqui, então. Por que isso acontece? Por que o álcool primário, ao sofrer oxidação, nós vimos um exemplo, vamos ver outro agora, produz ácido carboxílico? Por que um álcool secundário produz uma acetona? E por que o álcool terciário não reage, não sofre oxidação? Vamos ver aí. Estou diante de 4 exemplos, 4 álcoois. E eu peço para você, pergunto para você, quais são os principais produtos das reações de oxidação dos seguintes álcoois? O 1-propanol, o 2-propanol, o 2-metil-2-propanol e o 3-metil-2-pentanol. São 4 álcoois diferentes. Eu sei que é álcool porque o sufixo aqui é ol, né? 4 álcoois. E eu quero saber quais são os principais produtos de cada uma dessas reações de oxidação. Vou fazer o primeiro, se acompanha comigo. Depois você dá pausa no vídeo e tenta fazer os outros 3 sozinhos e compara com a nossa resolução. Combinado? Então vamos lá. 1-propanol. Professor, a partir do nome, agora eu tenho que montar a fórmula. Sim, tenho que montar a estrutura dessa molécula. Prop, 3 carbonos. An, apenas ligações simples entre eles. E o sufixo ol indica que é um álcool, tem uma hidroxila. Onde essa hidroxila está? Essa hidroxila está no carbono 1. Então eu vou desenhar aqui, veja, eis aqui o 1-propanol, tá? Professor, eu queria colocar a hidroxila aqui, pode? Claro que pode. Ou você desenha a molécula assim, ou você desenha a molécula assim. Ela só virou de lado. Desde que a hidroxila esteja no carbono da ponta, esse será o meu carbono 1. Pois bem, vou fazer este álcool sofrer oxidação. Vou adicionar oxigênio a ele. Qual que é a lógica? Estou diante de um álcool primário. A hidroxila está ligada a um carbono primário. Então, isso aqui é um álcool primário. Eu já sei que o meu produto é um ácido carboxílico. Vamos ver qual é ele? Pois bem, a adição de oxigênio ocorrerá no carbono que contém a hidroxila.
Este carbono aqui, no caso, possui duas ligações do tipo CH. Estas ligações se tornarão C-hidroxila, C-hidroxila. Veja aqui, pronto. Aqui onde antes era CH, entrou um oxigênio no meio. Aqui onde antes era CH, entrou um oxigênio no meio. Esse aqui mantém, porque já estava aí. Essa hidroxila já estava aí. Opa, 3 hidroxilas no mesmo carbono. Isso não pode. Gera instabilidade na molécula, em razão da presença de 3 átomos extremamente eletronegativos muito próximos, ligados ao mesmo átomo de carbono. O que vai acontecer aqui? Vai ocorrer a desidratação desta molécula, uma desidratação intramolecular dentro da própria molécula. Duas das hidroxilas vão se combinar, liberando água. Veja o que aconteceu. Saiu água, aqui ó, H2O, e o que sobrou preso na molécula, neste carbono? A hidroxila dele que já estava, e este oxigênio aqui, olha. Esse oxigênio aqui estava preso na molécula e continua. Só que ele fica preso na molécula agora através de uma ligação dupla. Essa que já estava com ele, e essa outra que perdeu a sua hidroxila. Essa valência, então, vem e cai para cá, ficando C dupla O. Que molécula é essa? Vamos desenhar ela mais bonitinho? Aê! No formato que a gente já está acostumado a vê-la. Isso aqui é um ácido carboxílico, o ácido propanóico, né? 3 carbonos, ácido propanóico. Eu já sabia, eu já imaginava que o produto dessa reação seria um ácido carboxílico. De fato, aí está confirmado que era um ácido carboxílico. Exemplo bem semelhante ao que a gente viu na explicação 2 slides atrás, tá? Aí a oxidação de um álcool primário. Faz os outros 3 agora. Dá pausa no vídeo e tenta fazer a oxidação do 2-propanol, do 2-metil-2-propanol e do 3-metil-2-pentanol. Depois você volta para cá e a gente faz estas resoluções juntos, tudo bem? Letra B, então. 2-propanol. Vou montar a molécula. Como que eu monto? De novo, professor. Prop 3 carbonos. Significa somente ligações simples entre eles. E ol, que é um álcool. E esta hidroxila do álcool, agora no caso, está no carbono 2. Então, eis a molécula. No carbono 2, eu tenho hidroxila. Esse é o carbono 1, esse é o 2. Ou, esse é 1, esse é o 2. Tanto faz. Estou diante de um álcool secundário. A hidroxila está ligada a um carbono que é secundário. Ao oxidá-lo, pelo slide de antes, eu lembro que álcool secundário produz cetona. Será que produz mesmo? Vamos ver. Qual é o mecanismo de oxidação de álcool? O oxigênio vai entrar sempre no carbono que contém a hidroxila. No caso, nas ligações CH, entrará um oxigênio no meio. Veja, o oxigênio vai se ligar aqui, e antes o que era CH vai virar COH. Repetindo, antes o que era CH, agora vira COH. O oxigênio entrou aqui no meio. Professor, estou com 2 hidroxilas no mesmo carbono. Instabilidade gerada, isso não pode. As 2 hidroxilas se combinam, liberando água. Observe, a água vai sair. Exatamente o que está dentro desse polígono amarelo aqui, ó, HO, H2O. O que ficou preso na molécula? CO. Este O aqui está preso na molécula ainda. E ele continua preso. Só que dessa forma, com as 2 ligações para ele. Já que essa ligação de cima não tem mais ninguém. Essa hidroxila saiu. Veja como fica. C dupla O. E aqui a água saindo. Que molécula é essa? Que produto foi esse aqui que a gente conseguiu obter a partir dessa reação? Uma cetona. Veja, C dupla O entre 2 carbonos. Isso é o grupo funcional de uma cetona. Aliás, a menor delas, a propanona. O pessoal que usa aí, que costuma pintar a unha, conhece bem ela, mas se conhece com o nome de acetona, né? Usada para remover esmalte. É a propanona aí, tá? Conhecida por vocês como acetona. Chique é um tipo de cetona, função orgânica cetona. Eu já esperava isso, porque eu sabia que álcoois secundários, quando sofrem oxidação, produzem cetonas. Tudo bem? Letra C. Outro álcool agora, um álcool ramificado, né? 2-metil aí, 2-propanol. Eu tenho o 2-propanol, que é semelhante ao anterior, só que no carbono 2 tem o metil. Olha ele aqui. Cadeia principal, propanol. No carbono 2 tem o metil. No carbono 2 tem a hidroxila. Ó. Esse 2 indica que a hidroxila está lá. Esse 2 indica que o metil está lá. Pessoal, estou diante de um álcool terciário. Álcoois terciários não sofrem oxidação.
Se você tentar oxidá-lo, esta reação não vai ocorrer. Por que não vai ocorrer? Porque o mecanismo da oxidação me diz que os oxigênios entrarão nos carbonos que contêm hidroxila no meio das ligações CH. Só que carbono terciário não tem ligação CH. Ele está ligado a 3 carbonos e sua quarta ligação já é uma hidroxila. Então não tem como o oxigênio entrar neste carbono. Ok? Então, se o álcool for terciário, a reação não ocorre. A reação de oxidação não ocorre. Beleza? Quarto e último, para encerrar essa aula, eu falei que ia ser uma aula mais rapidinha, mais simples de apresentar para vocês. E olha que é uma questão muito comum de cair no Enem, tá? 3-metil-2-pentanol, olha ele aí, olha ele aí. Pentanol, pente, cadeia principal com 5 carbonos. Eis aqui a cadeia principal. No carbono 2 tem o hidroxila, professor. Pois bem, se esse é o 1, esse é o 2. No carbono 2 tem o hidroxila. No carbono 3 tem o metil. No carbono 3 tem o metil. Se eu colocar a reação de oxidação neste álcool, querendo que este álcool sofra oxidação, vamos lá, o mecanismo é simples. O oxigênio entrará no carbono que tem hidroxila, transformando as ligações CH em COH. Então aqui entrará o oxigênio. Olha a próxima figura. Aquilo que era CH vai virar COH. Simples assim. Professor, 2 hidroxilas no mesmo carbono. Não pode. Elas se juntam, combinam-se, liberando água, sofrendo desidratação intramolecular. E o produto que fica? Veja, carbono, o oxigênio que estava preso na molécula continua preso, só que agora por meio de ligação dupla. As 2 ligações do carbono vão para ele. Olha que louco. Isso aqui é uma acetona. Eu já sabia, porque isso aqui é um álcool secundário. Olha com cuidado. A hidroxila está ligada a um carbono secundário. Esse carbono está ligado a apenas 2 carbonos diretamente. Então é um carbono secundário. Sendo um carbono secundário, estou diante de um álcool secundário. Eu já sabia que o produto dessa oxidação seria uma acetona. De fato é. Qual que é o nome dela? Acho que tem o nome dela aqui, não tem? 3-metil-2-pentanona. Cadeia principal é essa. No carbono 2 tem o grupo funcional da acetona. No carbono 2 tem o grupo funcional da acetona. E no carbono 3 tem o metil. 3-metil-2-pentanona. Um exemplo de cetona. Principal produto da reação de oxidação deste álcool. Ok? Então, oxidação de álcoois é isso. Eu introduzo oxigênio nos carbonos que têm hidroxila. E aí vão surgir 2 ou 3 hidroxilas do mesmo carbono. Você junta de 2 em 2, liberando água. E o que sobra? Ou um ácido ou uma acetona. Depende do tipo de álcool que eu estou colocando para reagir, tá? Lembrando mais uma vez, isso costuma cair em prova dessa maneira. Ele põe 2, 3 álcools e pede para você comparar qual é o resultado que vai dar na reação de cada um. Beleza? Aulinha simples, rápida, para não cansar. A gente esperava realmente que você acompanhasse nossa aula de hoje com mais tranquilidade e pudesse guardar esse conceito para vocês. Essa é a nossa 5ª aula. Repito, encerramos aqui o estudo das reações de adição. 3 aulas foram necessárias para isso, né? Mas eu espero ter conseguido passar para você de maneira clara e objetiva os mecanismos que ocorrem nesses vários tipos de reação de adição. Agora a gente embarca para a reta final do nosso estudo, as reações de eliminação e as reações de substituição. São as 2 próximas aulas. Logo, logo você vai ter esse material disponível aqui e poderá assistir as aulas 6 e a aula 7. Tá bem? Então, vamos ficar por aqui, encerrando a gravação por hoje. Espero ter gostado da aula. Resolva exercícios para a sua apostila, no seu material, e depois a gente se encontra para tirar dúvidas. Combinado? Um abraço, valeu, até a próxima.